Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 26 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9. Hoje nós vamos adentrar na questão 476. Vale a pena sempre, se você que está acompanhando através do canal, está pegando o estudo a partir da questão 476, vai surgir, obviamente, milhões de dúvidas. Então, é necessário que você pegue o estudo 01, né? O início da introdução do Livro dos Espíritos, para você poder acompanhar. Então, pegar o bonde pela metade, você vai ter 1000 dúvidas. Então, vamos aproveitar que hoje é o nosso último estudo do ano de 2024, que nós vamos entrar de recesso. Aproveite e volte, veja o estudo número 1. Nós não devemos pular a introdução do Livro dos Espíritos, porque é ela que nos dá toda uma base para nós interpretarmos. Então, tem chegado muitas dúvidas, mas que são dúvidas que no próprio livro já respondeu. Então, para isso, nós precisamos não pegar o estudo da metade, a gente precisa pegar o estudo lá do início. Então, vamos aproveitar essas férias para revermos o que nós já estudamos aqui em relação ao Livro dos Espíritos, tá bom? Vamos fazer nossa prece de gratidão, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amado amigo, amigos espirituais aqui presentes. Hoje é o nosso último dia de estudo do ano de 2024. Muitas lições, muitos aprendizados, muitas advertências. E aí, Senhor, podemos elevar realmente o nosso pensamento para agradecer ao Consolador prometido, que tem nos despertado, que tem nos acordado desse sono pesado da acomodação, desse sono pesado do materialismo, e começamos a fazer movimentos de nos identificarmos verdadeiramente com a nossa essência, que é divina, que é espiritual. Que nessa noite, divino amigo, os amigos espirituais possam nos conduzir, nos inspirar e nos auxiliar para a compreensão do texto. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá, questão 476. Lembra que a gente está estudando a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, tá? Livro 2, capítulo 9. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um espírito mau seja tal que a pessoa subjugada não perceba. Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer que cesse a sujeição da outra. Que condição deve preencher essa terceira pessoa? Então vamos lá. Existe a fascinação, a pessoa não se apercebe que está sob uma influência espiritual, e mesmo que esteja, vamos supor, se ela é um médium ostensivo e tem um espírito que está conduzindo ela e ela o sabe disso. Então o espírito diz como ela tem que fazer, o que ela tem que fazer, diz para ela que ela é um espírito que tem uma grande missão, que ela vai salvar a humanidade. E a pessoa, no processo de fascinação, ela perde o bom senso, a razão e a lógica. Então, quando você está fascinado por algo ou por alguém, você perde a razão. Você não consegue usar a lógica, entendeu? Você está fascinado, por mais absurdo. Se de repente esse espírito diga assim, você toda sexta-feira tem que dar 30 pulos meia-noite. A pessoa, quando está fascinada, ela vai dar os 30 pulos meia-noite. Porque como ela está fascinada, ela não tem a razão. Ela não usa a lógica.
ela se submete a todos os absurdos que possam falar, seja de espíritos ou seja de alma, ou seja, espíritos encarnados. Essa é uma pessoa fascinada. O fascinado, ele não se apercebe do absurdo que ele está sendo inserido. Então, aqui o professor Denizar fez uma pergunta. Existe uma pessoa fascinada, não é verdade? Que é aquilo que ele fala. Olha só como ele constrói. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um espírito mau seja tal qual que a pessoa subjugada não perceba. Então, nenhum espírito é um obsessor porque é um espírito bom. Se é um obsessor é porque se trata de um espírito mau, que ele está subjugando alguém. Então, que isso sirva para nós. Muitas vezes nós subjugamos as pessoas e isso retrata a nossa condição inferior, tá? Não posso subjugar a ninguém. Entendemos isso? Então ele diz, seja tal qual que a pessoa subjugada não perceba. Aí ele faz a segunda pergunta. Então o primeiro é a pessoa está no processo de fascinação, mas ela não se apercebe que está. A segunda, nesse caso, uma terceira pessoa. Por que ele fala a terceira pessoa? Porque um é o espírito que está fascinando, o outro está subjugado, e ele diz, uma terceira pessoa pode fazer que cesse a sujeição da outra. Uma outra pessoa pode chegar e dizer assim, vamos parar esse processo de fascinação aqui, vamos atuar. Aí ele pergunta, que condição deve preencher essa terceira pessoa? Então, essa terceira pessoa, para fazer essa intervenção, qual é a condição que essa terceira pessoa deve estar? O que vocês acham? Vamos pegar Jesus, nosso mestre por excelência. Ele mandava os discípulos e ensinava os discípulos para justamente libertar algumas que ele chamava de endemoniados, né? Pegar a palavra demônio, daimon, é uma palavra grega que quer dizer espíritos, tá? Então a gente tem que estudar a etimologia da palavra. Quando ele fala em demônio, não pensa o demônio da Idade Média. Pensa na etimologia da palavra, tá? Daimon, espíritos, ok? Então, e algumas vezes os discípulos não conseguiam. E disseram, olha, Senhor, nós fizemos tudo como o Senhor mandou, mas a gente não conseguiu. Aí Jesus diz, é porque para essa classe de espírito é necessário jejum e oração. Mostrando a todos nós que é necessário, todos os espíritos são iguais? Não. Tem classes diferentes. E a gente sabe, gente, que para isso muito é conduta e condição moral. Então, para essa classe de espírito, então, quando a gente fala em conversar com espíritos encarnados ou desencarnados, o que a gente tem que avaliar sempre é a conduta moral. Vamos dizer que você me viu no forrobodó aprontando e não foi pouco. Aí você vem para cá, para a casa espírita, que você se depara, quem é a palestrante? A mesma doida que estava se desgoelando lá no forrobodó. Você tem como levar isso a sério? Não tem. Mas olha lá quem tá aí, minha nossa. Olha fulana, aquela que estava se rebelando toda. Naquela confusão. Dançando e requebrando. Em cima da mesa. Tocada, né? Tocada. Tinha tomado todas. E agora aqui está falando de Jesus com essa cara mais lavada. Então, quando a gente vai conversar, a gente está falando de conduta moral. Não é apenas a boca articular som, é a vibração que está de comum acordo com a minha conduta moral. Olha só como os espíritos respondem a Kardec. Se for um homem de bem, olha como ele já começa, os espíritos. Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos espíritos bons, porque a pergunta final é, que condição deve preencher essa terceira pessoa que quer ajudar o outro que está o quê? Fascinado. Então, para essa terceira pessoa, se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos espíritos bons. Porque quanto mais virtuosa for a pessoa, tanto mais poder terá sobre os espíritos
imperfeitos. Entendeu? Então, conduta moral é tudo. Se eu não a tenho e for querer falar, dizer, mas quem é tu? Mas não é assim que a gente diz? Não é assim quando alguém vem chamar a atenção? Não é assim que o povo fala? Mas quem é tu para falar assim comigo? Mas se é alguém que tem uma ascensão moral, a gente vai ficar pianinho. Então é por isso que ele fala aqui exatamente isso, apelando para o concurso dos espíritos bons, porque quanto mais virtuosa for a pessoa, tanto mais poder terá sobre os espíritos imperfeitos. Então, esse poder aí, entre aspas, mas o que nós temos que entender? A minha ação, a nossa ação sobre o mal, ela está de comum acordo com a minha evolução. Então, não é questão de falar alto, não é questão de usar palavras decoradas, não é nada físico, jogar água, jogar isso, jogar aquilo, é condição moral. E isso não se dá, isso se conquista. E quando a gente fala de evolução moral, a gente está falando de capacidade de amar. Evolução moral não é autoritarismo. É a capacidade de amar. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de amar. E é o amor que nos dá autoridade. Livro dos Médiuns, o caso do Castelnau d'Arry, de um espírito muito perverso que estava dentro de uma casa e ele estava aterrorizando realmente aquela casa. Quando isso chegou no conhecimento do professor Denisard, sabe o que o Denisard fez? Começou a orar por esse espírito. E quando esse espírito foi evocado, a primeira coisa que ele disse: nunca ninguém tinha orado por mim. Então, a ação do professor Denisard foi de amor. E é isso, então, autoridade não. Evolução moral, a capacidade de amar. Porque qualquer pensamento meu de raiva, qualquer pensamento meu de ódio, qualquer pensamento meu de irritação, isso já é o suficiente para fazer com que eu venha perder tudo. Agora, o amor não. Entende isso? Então, se eu começo a me impacientar, me irritar com o espírito, isso já é suficiente para cair. Agora, se eu o amo, o que é amar, gente? O que é amar? Sabe o que é amar? Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, sabe o que é isso? Cuidai-vos uns dos outros. Porque quem ama, cuida. Quem ama verdadeiramente, cuida. Então não pensa nesse amor algo pronto que vai cair. Não confunda amor com esse sentimento doido, chamado paixão. O amor, ele é suave. O amor, ele nos traz paz e tranquilidade. E esse movimento é o movimento do cuidar. Por que a mãe fala que ama tanto um filho? Porque ela carrega no colo, ela amamenta, ela cuida. Esse ato de cuidar é um movimento de amor. Então, quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, ele está dizendo, cuidai-vos uns dos outros. Quando eu cuido de alguém, eu estou amando. Então, quando eu me coloco numa situação dessa, que eu penso não só na pessoa que está fascinada, mas no espírito que também é meu irmão, eu vou orar por quem? Por um ou por dois? Pelos dois. E quem é que ama? Espírito evoluído. Quanto mais evoluído, mais necessidade tem de cuidar do outro. O espírito inferior, ele quer ser cuidado. O espírito superior, ele quer cuidar. O espírito inferior, ele quer ser amado. O espírito superior, ele quer amar. Entende a diferença? Entenderam isso? Então, quando eu solicito cuidado, quando eu solicito amor, quando eu solicito dengo, isso mostra a minha inferioridade e imaturidade emocional.
Então vamos ressignificar e simplificar. Amai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros. Quando eu cuido de alguém sem nenhum interesse, eu estou amando. Sem nenhum interesse, eu estou amando. E esse amor me dá o que a gente chama de evolução moral. Ficou claro? Então, evolução moral é autoritarismo? Falar a voz alta, ter palavras cabalísticas? Não. É a capacidade de amar. Por isso é que ele diz, então, se essa pessoa, como ele coloca, se for um homem de bem, e para ser um homem de bem, é um homem que tem capacidade de amar, porque ele cuida, ele respeita. Sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos espíritos. Por quê? Porque quanto mais virtuosa for a pessoa que vai orar, tanto mais poder terá sobre os espíritos imperfeitos. E esse poder é o quê? Porque o amor magnetiza. Logo, é um poder. Por que quando a gente está com uma dorzinha, a gente corre para o colo de mãe? Quer colo melhor do que de mãe? Eu estou falando da experiência que eu tenho com mãe, né? Cada um tem a sua experiência. Mas para mim, então é o poder dela, é o magnetismo dela, que é o quê? O amor. Então quem ama tem esse poder. É o amor, entendeu? Então, quando os espíritos perversos ficavam frente a frente com Jesus, o que eles faziam? Eles se ajoelhavam ou corriam. Frente ao quê? Ao poder do amor. Porque não há quem resista a uma faísca de amor. Então, ele diz, pois terá poder, né? Terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para atraí-los. Então a gente afasta o perverso, de certa forma, e atrai os bons. Por que o espírito bom diz, não vou lá com a Conceição não, porque ela é super perversa, mas não vou mesmo. Não é isso, gente. Por mais que o espírito nobre esteja ao meu lado, se eu não fizer a minha mudança, eu não tenho como ouvir a intuição deles. Por quê? Porque não me apraz. Eu não estou em sintonia. O que eles vão ficar fazendo do meu lado? Perdendo tempo? Entende? Então não é uma questão de dizer assim, não, o espírito superior só fica do lado de gente evoluída. Mas fica por quê? E esse ficar, gente, ao lado, não pensa assim. A gente tem que entender a simbologia, para que possa explicar. Imagina o que é falar de coisas espirituais com palavras humanas. Não é fácil. Ficar ao lado, ele quer dizer estar perto. E estar perto não é o espírito de plantão ao nosso lado. Ele está falando de comunhão de ideias e pensamento. Logo, nós estamos juntos. Entende isso? Não existe distância para os espíritos. Porque a nossa comunicação é um pensamento. Pensamento a pensamento, mente a mente. E para que isso ocorra, é necessário que haja uma sintonia. Se não houver, não tem comunicação. Agora, não confunda sintonia com combinação fluídica. São coisas diferentes. Combinação fluídica, nós estamos falando de mediunidade ostensiva. Sintonia, nós estamos falando de influências que nós recebemos. Intuições que nós recebemos. Que aí entra na tese de Kardec, todos nós somos médios em um grau qualquer. Aqui entra isso, em um grau qualquer. Na ostensiva, aí já é outra coisa. Tá difícil? Todavia, essa terceira pessoa será impotente se aquele que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Então, pode ter uma terceira pessoa que quer ajudar,
Então vamos lá, vamos dar nomes. Vamos supor que a Cecília seja a fascinada. Tá? Ela é a pessoa fascinada. A terceira pessoa é a Sebastiana, que quer ajudar a Cecília. E a Sebastiana tem todas as características para ajudá-la. É uma pessoa boníssima. Mas a Cecília não quer. E aí? Vai dar para fazer? É isso que ele está dizendo aqui. Quando as pessoas, quando buscavam Jesus, o que Jesus falava? Qual é a primeira coisa que ele dizia? Que queres que eu te faça? Ele perguntava. Obviamente que ele sabia. Mas era para mostrar para todos nós que ninguém ajuda ninguém se o outro não quer. A pior coisa que pode acontecer, e você já deve ter tido experiência, de você tentar tirar uma pessoa, fazer com que a pessoa mude, que a pessoa estude, que a pessoa... Você dá tudo, mas a pessoa não quer. Pode pagar a faculdade mais cara do mundo, pode até terminar os troncos e barrancos, e vai ser um péssimo profissional. Então, se o outro não quer, você não tem como querer pelo outro. Isso para tudo. Então, a primeira coisa era perguntar: Cecília, você quer ajuda para sair disso? Ela disse: não, eu estou ótima. Não tem como. Por isso é que ele diz aqui, ó: todavia, essa terceira pessoa será impotente, se aquele que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso, não fizer a parte que lhe cabe. Então, a pessoa em tratamento, ela precisa fazer a oração, fazer a sua reforma moral, reconhecer que está no processo obsessivo. Porque a gente sempre pensa, pergunto de vocês, qual é o processo mais complicado? É aquele que a pessoa sabe que está, porque está mexendo, ela está vendo, cai cadeira, balança isso, balança aquilo, ou aquela que não acontece nada e que o processo acontece mentalmente? Qual é a mais difícil da pessoa entender que está sob uma influência? É a mental. Essa daqui que tem os efeitos físicos, essa fica bem caracterizado. Olha, existe espírito. A psíquica, a mental não, a pessoa não admite. Entendeu? Há pessoas, ou seja, existem pessoas que se comprazem, que se sentem felizes numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Então, tem determinadas pessoas que estão na fascinação, mas que se compraz com isso. Porque, de certa forma, ela está vivendo e o Espírito está dando aquilo que ela quer. O pseudo-poder. Entendeu? Então, de repente, a pessoa diz assim: eu sou médio de cura. E ela pode estar fascinada. Mas ela está adorando aquela posição de médio de cura. Quando eu estudo, eu entendo por que Moisés, 1.300, 1.400 anos antes de Jesus, então nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás, lá em Deuteronômio, proibiu que se evocassem os espíritos. Porque como eles viveram, os hebreus passaram muito tempo com os egípcios, eles trouxeram aquela cultura de evocar e de conversar com os espíritos. Só que eles faziam isso brincando. E de coisas de uma futilidade muito grande. Então era necessário que proibisse realmente. Mas se proibiu, é porque isso era um ato comum. Era algo corriqueiro e ele deveria proibir. E quando a gente estuda hoje, a gente entende cada vez mais que para muitas pessoas deve ser proibido. Porque para lidar com o mundo espiritual, nós temos que ter estudado seriamente o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Caso contrário, nós teremos uma grande chance de nos fascinarmos. E a pior coisa, o pior estrago que pode acontecer para a doutrina é um médium fascinado. Ele publica livros horrorosos, ele começa a falar da doutrina de forma esdrúxula, falando absurdos, ridicularizando a doutrina. O que teve de médico trazendo a cura do Covid.
e expondo a doutrina. Sou espírita, é para acabar. Então a pessoa diz, olha aí, esse é espírita, olha aí o que ele está falando. Tudo por falta de estudo. Quando vem aquelas comunicações, em 10 de dezembro de 2000 e tanto, irá acontecer isso. Se tivesse estudado o livro dos médios, onde lá os espíritos deixam categoricamente, espíritos não dão datas. Porque existe algo chamado livre-arbítrio. Existe ciclo. Ciclo menstrual. Tu vai menstruar dia 10 horas da noite, 10h01, tem como tu saber? É um ciclo. É mais ou menos ali naquele período. Por exemplo, nós sabemos que nós estamos no processo de transição planetária, mas começou quando? Com a chegada da doutrina espírita. Meados do século XIX. Começou lá e o povo acha que começou agora. Falta de estudo. Obras póstumas deixam isso muito bem claro. Entendeu, gente? Então, são esse tipo de coisa que a gente se entristece. Porque é muito comum, por falta de estudo. Então, começa um trabalho mediúnico, sem ter estudado o livro dos espíritos, sem ter estudado o livro dos médios, a probabilidade de fascinação é enorme. E vai fazer um estrago na doutrina. Seja, porém, qual for o caso, aquele que não tiver puro o coração não poderá exercer nenhuma influência. Olha a palavra, puro o coração. Pureza é sinônimo de quê? É algo limpo, é algo que não tem nenhum tipo de substâncias que pudesse trazer uma impureza. Então, quando ele fala disso, ele está falando de sentimentos. Então, se eu for com raiva, com ódio, uma inveja, seja qualquer sentimento contrário ao amor, isso já vai dificultar o trabalho. Então ele diz, seja porém qual for o caso, aquele que não tiver puro coração não poderá exercer nenhuma influência. Os espíritos bons não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Entendestes? Ficou claro isso? Então dizer, poxa tia, então quer dizer que a gente tem que ser um espírito perfeito para conversar com os espíritos? Ele não está falando de perfeição. Até porque as lições que Jesus nos deu é o início, não é o fim. É o início para nós um dia chegarmos a uma perfeição relativa. É o início. Então, o verdadeiro espírita é aquele que reconhece-se o verdadeiro espírita, primeiro pela sua transformação moral, já não é mais a mesma pessoa. Já fez uma transformação. E pelo esforço que faz para domar suas más tendências e más inclinações. Então é aquela criatura que está em luta. Agora eu vou aqui, toco o terror, aí depois eu digo, ai meu Deus, não devia ter tocado. Aí daqui a pouco toco o terror de novo, ai meu Deus, não devia ter. Cadê o esforço para não tocar o terror? Entendeu? Então, o verdadeiro espírita é o esforço, é aquela pessoa que está em luta e não faz, mas está em luta, porque a vontade era o quê? Fazer. Porque a gente acha que está em luta é fazer e dizer, não devia ter feito, mas eu estou em luta. Não. Estar em luta é não fazer e a luta íntima, porque a tua vontade era o quê? Tanto é que se na volta para casa eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado isso, eu devia ter. Isso é a luta íntima. E eu sempre digo, quem tem pressa de ler o livro dos Espíritos, leia. Aqui com a gente é no ticadinho. E eu vou comentar sempre, até eu cansar.
Mas eu digo, eu saio com a consciência tranquila. Porque nós explicamos. Porque o Livro dos Espíritos é um livro que primeiro que ele é uma filosofia, é uma ciência, e tem também a religião. E a gente precisa, à medida que a gente vai trazendo exemplo, isso vai fixando cada vez mais no campo mental de vocês, né? Nesse processo do aprendizado. E é assim que se faz, tá bom? Então essa é a nossa forma de conduzir. 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os espíritos maus? Precisava essa pergunta, né? Mas ele fez questão de colocar, porque era uma prática. Então, se ele acabou de falar de moral, de conduta, da atitude do paciente, ou seja, do fascinado, aí ele vem e diz, as fórmulas do exorcismo, tem alguma eficácia sobre os espíritos maus? Resposta, não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, tomá-la quem a sério? As fórmulas. Riem. KKKKKKK. Potássio, 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 potássio. KKKKKKK. Riem e se obstinam. Né? Fazer o quê? Isso vai fazer alguma diferença? Então, é conduta moral. E já sabemos que conduta moral não é autoritarismo, é a capacidade de amar. Dá mais uma. Essa foi facilzinho, né? Pautado no que a gente já explicou, né? Existem pessoas que, embora animada de boas intenções, não deixam de ser obsidiadas. Mas fulano é uma pessoa tão boa, mas lá está enrolado com obsessão de novo. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Essa pergunta nos interessa? Cansar-lhes a paciência. Então, ou seja, porque os espíritos, eles nos obrigam a fazer alguma coisa? Não, eles nos dão o quê? Sugestões. Eles nos dão uma sugestão. Então, ele dá a sugestão, eu não atendo. Dá outra sugestão, eu não atendo. Dá outra sugestão, eu não atendo. Chega, cansei. Então, vamos dizer que você é uma pessoa ciumenta. Eu sei que não tem ninguém ciumento dentro dessa sala. Nós somos espíritos que já nos livramos. Mas vamos dizer, vai lá. Você é uma pessoa ciumenta. Aí, de repente, você está lá trabalhando, fazendo suas coisas, e vem aquela ideia. Liga, vê onde o fulano está. Ou a fulana está e você... Não. Volta para lá. Liga. E o cãozinho sabe que o celular do outro caiu a bateria, ele esqueceu o carregador, tudo aconteceu, o celular está desligado. Ele já sabe disso lá. Porque ele pode, inclusive, ter ter intuído o cidadão a esquecer o bendito carregador. A coisa é muito bem programada, tá, gente? Aí diz, liga. Eu vou ligar. Caiu. Ligou. Esse telefone encontra-se temporariamente desligado. Pronto. A criatura, nesse momento, vai no quinto dos infernos. Por que o celular dele ou dela está desligado? Eu acho que isso, eu acho que aquilo, pronto, a pessoa não trabalha mais e ela vive no inferno naquele momento. Ela, a pessoa, tá? Entendeu? Como é que a coisa acontece? E acabou com o dia da pessoa. E aí, ela vai ficar ligando. Quando o coitado conseguir carregar, ou a coitada conseguir carregar, já vai atender o telefone quem está aqui do outro lado com um cão. Acabou. Mas quem foi o ponto inicial de tudo? O sentimento de ciúmes que estava dentro daquela criatura.
Então, cansar-lhe a paciência, veio uma sugestão na tua cabeça, tia, como é que eu posso saber se essa sugestão não interessa. A primeira coisa que nós temos que saber é se é boa ou se é ruim. O que eu tenho a ver de ligar na metade do dia? Deixa lá. Cuidar dos teus afazeres. À noite se fala. Ninguém comanda, ninguém domina, ninguém vigia ninguém. Então eu tenho que estar preocupado com o mal que está dentro de mim, porque é ele que dá esse acesso. Então ele diz, o primeiro movimento é cansar-lhe a paciência. Vem uma sugestão, não faça. Ore. Cansar-lhe a paciência. Não dá nenhuma importância às suas sugestões. E mostrar-lhes que estão perdendo o seu tempo. Ao verem que nada conseguem, o que é que eles fazem? Afastam-se. Então, a força está na mão de quem? Nossa. As pessoas vêm para Conceição, você acha que fulano fez alguma coisa para Beltrano e BBB, bababá? Poder fazer, pode. Agora, quem toca o sino sou eu. Quem vai anuir sou eu. Ficou claro isso? Olha, gente, com um estudo desse para entrar de férias, é legal, né? Então, tu vai com a 478 na veia hoje, tá? Coloca ela assim, bem assim no espelho, no local, anota, vai lá, digita, escreve, do jeito que coloca assim um adesivo, para você prestar muita atenção e lembrar como é que nós devemos nos libertar de um processo obsessivo. E isso é para tudo. Se é um pensamento mau, se é um pensamento que te entristece, se é um pensamento que te impacienta, tenha muita atenção com as ideias que chegam na tua cabeça. Foi bom? Alguma pergunta? Estaremos entrando em recesso. Já desejamos um Feliz Natal a todos. Uma boa entrada de ano. O canal está aí disponível. Não se sintam desamparados. Acessa o canal, estuda o Livro dos Espíritos, volta lá para a introdução, porque a gente só vai fixar revendo. Não adianta que em uma vez só eu vou ouvir e aprendi tudo, não. Principalmente os termos, a gente estudou muitos termos. Lembra subjugação? A gente estudou sonambulismo, segunda vista, dupla vista, lembra? Então foram vários termos que é interessante a gente rever para fixarmos. E aí a gente retoma a gravação 4 de fevereiro de 2025, se Deus nos permitir. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A fascinação, a pessoa não se apercebe que está sob uma influência espiritual, ela perde o bom senso, a razão e a lógica. Porque como ela está fascinada, ela não tem a razão, ela não usa a lógica. Ela se submete a todos os absurdos que possam falar, seja de espíritos ou seja de alma, ou seja, espíritos encarnados. Então, que isso sirva para nós. Muitas vezes nós subjugamos as pessoas e isso retrata a nossa condição inferior. Então, quando a gente vai conversar, a gente está falando de conduta moral.
Não é apenas a boca articular som, é a vibração que está de comum acordo com a minha conduta moral. Então, conduta moral é tudo. Nossa ação sobre o mal, ela está de comum acordo com a minha evolução. Não é questão de usar palavras decoradas, não é nada físico, jogar água, jogar isso, jogar aquilo, é condição moral. E isso não se dá, isso se conquista. E quando a gente fala de evolução moral, a gente está falando de capacidade de amar. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de amar. E é o amor que nos dá autoridade. Qualquer pensamento meu de raiva, qualquer pensamento meu de ódio, qualquer pensamento meu de irritação, isso já é o suficiente para fazer com que eu venha perder tudo. Sabe o que é amar? Quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, sabe o que é isso? Cuidai-vos uns dos outros. Quem ama verdadeiramente cuida. Então não pensa nesse amor algo pronto que vai cair. Não confunda amor com esse sentimento doido, chamado paixão. O amor, ele é suave. O amor, ele nos traz paz e tranquilidade. E esse movimento é o movimento do cuidar. Então, quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, ele está dizendo, cuidai-vos uns dos outros. Então, quando eu me coloco numa situação dessa, que eu penso não só na pessoa que está fascinada, mas no espírito que também é meu irmão, eu vou orar por quem? Por um ou por dois? Pelos dois. E quem é que ama? Espírito evoluído. Quanto mais evoluído, mais necessidade tem de cuidar do outro. O espírito inferior, ele quer ser cuidado. O espírito superior, ele quer cuidar. O espírito inferior, ele quer ser amado. O espírito superior, ele quer amar. Então vamos ressignificar e simplificar. Amai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros. Quando eu cuido de alguém sem nenhum interesse, eu estou amando. Esse amor me dá o que a gente chama de evolução moral. O amor magnetiza, logo é um poder. Então a gente afasta o perverso, de certa forma, e atrai os bons. Por mais que o espírito nobre esteja ao meu lado, se eu não fizer a minha mudança, eu não tenho como ouvir a intuição deles. Por quê? Porque não me apraz. Eu não estou em sintonia. E esse ficar, gente, ao lado, não pensa assim. A gente tem que entender a simbologia. Ficar ao lado, ele quer dizer estar perto. E estar perto não é o espírito de plantão ao nosso lado. Ele está falando de comunhão de ideias e pensamento. Logo, nós estamos juntos. Não existe distância para os espíritos, porque a nossa comunicação é o pensamento a pensamento, mente a mente. E para que isso ocorra, é necessário que haja uma sintonia. Se não houver, não tem comunicação. Sintonia, nós estamos falando de influências que nós recebemos, intuições que nós recebemos, que aí entra na tese de Kardec, todos nós somos médios em um grau qualquer. Aqui entra isso, em um grau qualquer. Na ostensiva, aí já é outra coisa. A pessoa em tratamento, ela precisa fazer a oração, fazer a sua reforma moral, reconhecer que está num processo obsessivo. Quando eu estudo, eu entendo por que Moisés, 1.300, 1.400 anos antes de Jesus, então nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás, lá em Deuteronômio, proibiu que se evocassem os espíritos. Só que eles faziam isso brincando. E coisas de uma futilidade muito grande. Mas se proibiu, é porque isso era um ato comum.
E quando a gente estuda hoje, a gente entende cada vez mais que para muitas pessoas deve ser proibido. Porque para lidar com o mundo espiritual, nós temos que ter estudado seriamente o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Caso contrário, nós teremos uma grande chance de nos fascinarmos. E a pior coisa, o pior estrago que pode acontecer para a doutrina é um médium fascinado. Espíritos não dão datas. Porque existe algo chamado livre-arbítrio. Existe ciclo. É mais ou menos ali naquele período. Por exemplo, nós sabemos que nós estamos no processo de transição planetária. Mas começou quando? Com a chegada da doutrina espírita. Meados do século XIX. Reconhece-se o verdadeiro espírita, primeiro pela sua transformação moral. Já não é mais a mesma pessoa. Já fez uma transformação. E pelo esforço que faz para domar suas más tendências e más inclinações. Então é aquela criatura que está em luta. Porque a gente acha que está em luta é fazer e dizer, não devia ter feito, mas eu estou em luta. Não. Estar em luta é não fazer e a luta íntima. Os espíritos, eles nos obrigam a fazer alguma coisa? Não. Eles nos dão o quê? Sugestões. Eles nos dão uma sugestão. Então, ele dá a sugestão, eu não atendo. Dá outra sugestão, eu não atendo. Dá outra sugestão, eu não atendo. Chega, cansei. Eu tenho que estar preocupado com o mal que está dentro de mim, porque é ele que dá esse acesso. Então, ele diz, o primeiro movimento é cansar-lhe a paciência. Vem uma sugestão, não faça. Ore. Tenha muita atenção com as ideias que chegam na tua cabecinha. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos, amor querido, por mais uma oportunidade que nos foi ofertada de estudo e de reflexão. Agradecemos pelo amparo espiritual por todo esse ano de 2024 e que nós possamos, Senhor, se for assim da vontade de Deus, nosso Pai, retomarmos as nossas gravações no ano de 2025. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.